esse painel, ele também tem o objetivo da gente deixar algumas mensagens, assim, algumas... Eu não gosto de falar dicas, né? Porque hoje em dia essas coisas não tem mais dica de nada, né? As dicas são bem difíceis da gente entender. O mundo aliás, tem muita gente querendo dizer como a gente quer fazer, quando a gente tem que fazer e o quando a gente tem que fazer. Mas a gente também tem o que a gente chama, talvez, de inspirações, de como, qual seria, né? Puxa vida, se você tá ali, acabou de entrar no seu emprego, ou então você já tá naquele momento que você já tá há 5 anos esperando uma promoção, e você não conseguiu virar líder, ou você, na verdade, desde que você entrou, desde que você cresceu, você quer, de alguma forma, liderar pessoas, você quer estar numa posição de liderança. Quais seriam as sugestões? O que você daria se dizer, olha, isso para mim funcionou? Eu acho que se alguém tivesse me contado, ou se eu olhando a minha trajetória, eu acho que isso aqui foi uma coisa que eu deixaria para vocês, para vocês poderem tentar. Eu converso muito com a minha equipe sobre isso, sabe? A gente está em reunião e eu falo que uma coisa muito importante que hoje, que eu cheguei, né, como líder, é porque eu fui atrás de conhecimento. Sim. Às vezes aquela área não tinha nada a ver comigo, mas, poxa, eu senti que ali tem algo que é para mim. E eu ia atrás. E eu falo muito para a equipe. Conhecimento é algo de cada um. Ninguém vai tomar de vocês. Então, se você quer um cargo de liderança, se você quer se mostrar, olha, eu sou boa nisso, vai atrás, né? Olha, mostra para o seu líder, né? Olha, eu estou fazendo esse curso, eu acho que isso é legal, né? Eu tive uma pessoa na equipe que não tinha nada a ver com a área de tecnologia, mas ela sentou comigo e falou, Ângela, eu gosto. O que eu faço? Falei, entra numa faculdade, fez faculdade. Onde ela está hoje dentro do grupo? Na parte de tecnologia. Então, assim, eu acho que é você mostrar para a sua equipe isso, mostrar para eles que eles têm que ir atrás de algo, não ficar esperando e achar assim, vou, né, como quando todo mundo fala, né, a crise de Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser assim. Não, né, a gente está aqui, então, assim, eu acho que o treinamento, né, procurar o conhecimento, né, procurar entender algo quem que você... é seu, entendeu, algo que você vai usar em outro lugar, não seja ali naquela área, mas a gente vai ter a visão, como gestor, de que aquela pessoa está apta para ser um líder, para ir para outra área, ajudar na equipe de operações da Lana, entendeu, ou ir para a área comercial junto com a Cecília, eu acho que é isso. Né? Eu acho que só um ponto para lembrar, a gente pensar que existem vários, todo mundo, dentro de organização, existem vários espaços, não necessariamente o espaço de liderança, ele é o único dentro de uma organização. Perfis de pessoas, jeito de ser, vontade mesmo, e querer, ou de fato não ser da pessoa, né? Então a gente tem diversos outros espaços dentro da empresa, mas às vezes tem aquela pessoa que realmente ela tem uma vontade de estar comandando pessoas, de estar se doando para esse processo, que é um processo de doação, ser líder, né? É um processo de estar ali, olhar mais para o outro do que só para si, dividir as atenções, né? Dividir as atenções do seu dia a dia de trabalho, não só para o que você faz, mas fazer com que todas as pessoas estejam fazendo. Então, tem esse lado de capturar isso que você falou, que é capturar essas pessoas que têm essa vontade de estar nesse lugar e ajudar elas a chegar lá, né? Eu costumo dizer muito pro meu time, assim, eu sempre digo a eles que a oportunidade é um cavalo que passa com o rabo na testa. Então, esteja preparado, porque na hora que ele passar, que ele estiver passando, você tem que agarrar. Tem isso também, né? A gente fala assim, às vezes, pega... Que ele passou, vou assim, você né? não vai agarrar. Você acha, Lana, que é daquele tipo... Aquela situação do tipo assim, às vezes essa sua linha é assim, às vezes a gente tá querendo uma coisa, mas surgiu uma outra, ou não é tão assim perfeita, a gente deveria tentar, é isso? Deveria tentar, e a gente vai muito de encontro com o que a Ângela falou, esteja preparado, né? Vai estudar, busque o conhecimento, domine o seu negócio, você não vai dominar, né, todo o processo, mas domine aquilo que você está fazendo naquele momento, tenha atitude,
atitudes, né, que inspiram outras pessoas. E isso começa desde a jovem, quando ela entra como jovem aprendiz na empresa, né? Ela pode assumir responsabilidades, ela pode ter domínio daquilo que ela está fazendo e inspirar outras pessoas. Então, é desde o início da carreira. E aí, neste momento, ela já vai se preparando para uma oportunidade de uma promoção, de uma efetivação. Então, é isso, é estar preparado, porque as oportunidades aparecem. A gente só precisa enxergá-las, né? Então... E assim, Bom, se eu tivesse que deixar aqui uma mensagem, né? Para algumas mulheres, aumente um pouco mais o seu mapa de visão também, né? Muito bom, eu acho que tem essa... eu acho que a liderança, e aí a gente, quando fala de liderança, a gente fala muito de liderados, de ter pessoas que você conduza, que você siga com um propósito, né? E seja ele qual for. O ser humano, ele fica em busca do sucesso o tempo todo, né? E necessariamente ser líder não é sucesso para alguns. Para uns você pode se encontrar, para outros pode ser frustração também. E frustração não só de vida, mas frustração profissional também, porque, entrei, consegui abrir meu mapa de visão, peguei o cavalo passando e cheguei lá e não era isso. Não era aquilo, né, que eu queria. Quantos profissionais há frustrados hoje nas mais diversas áreas? E eu lembro, na minha trajetória, eu tinha um diretor que ele me deu uma oportunidade, ele me promoveu e falou assim, vamos testar antes? Vamos ver se é isso, assim, mudava de área, mudava de tudo. Vamos testar? Vamos fazer E foi muito legal, porque eu pude voltar aqui e falar assim, depois a gente retornar a não líder de uma coisa era muito difícil. Eu ia poder mudar de área. Eu falei, pô, que ideia bacana. É isso aí. Eu primeiro quero viver essa experiência, né? Ter a experiência. Pouquíssimas pessoas têm experiência de um estágio e decidir se isso ou não. A liderança impõe pra gente esse desafio que as decisões, elas precisam ser muito certas. E a gente não pode errar. Então, abrir esse mapa de visão, abraçar as oportunidades, abraçar esse exemplo que Lana deu, é muito bacana. Mas, assim, o autoconhecimento, você precisa o tempo inteiro. Você não vai ser líder se você não estiver feliz no que você está fazendo. Se o sucesso para você não é apenas ser um líder ou ter um cargo e uma função. Para você ser líder é que você pratique o dia inteiro e que você se realize com aquilo que você faz. Eu acho que é muito... enfim, a liderança tem que ser uma realização, né? Tem que não dá para chegar e não vai ficar pesado, né? Não dá, não né? fica Não dá certo. não Tem que fica ser algo leve, times, né? No caso, mas muito grandes, eu imagino Lana aqui com 200, imaginar que você tem 200 histórias sendo contadas, 200 vidas. Todos os dias, né? Isso não pode virar um peso também, né? Tem que ser uma coisa leve, natural. Porque o líder, assim, você também passa essa mensagem, porque se passar a ser um peso pra você, vai ser um peso pra equipe toda. Mas veja, né? É o reflexo. Vai ser um peso, sim, muitas vezes. Mas o que a gente precisa ter como líder é que faz parte. Muitas vezes a gente também foi um peso. Então, ter o peso do outro, né? As pessoas, o ser humano é movido a sentimentos o tempo todo. Então, você ser ouvidos, você levar pra casa. Naquele dia eu tô na maior bad, assim. Fulano chegou aqui hoje, não estava bem e me contagiou. Ok, amanhã recomeça um novo dia. A bad ficou no dia anterior e a gente começa de novo. Então, é desafiante. Diariamente, assim. Ser mulher e ser líder, seja na função de líder, é desafiante o tempo inteiro. A gente é provocado e testado o tempo inteiro. Porque quem não? Aí vou dizer a gente que está aqui, Lana, sei lá, mais tem 7 anos na função de líder, eu muito tempo. Quantas vezes a gente não se questiona, sai no final do dia e diz assim, gente, é isso mesmo? Não era melhor que eu não fosse um liderado que chegasse falando assim, tá aqui, resolva. Muitas vezes a gente se questiona. Chega em casa com peso, com todas as outras atribuições assim. Putz, mas eu acho que, de novo, eu volto, acho que o bom disso é a gente saber se permitir que tá tudo certo. E vão ter esses momentos e que não tá errado. Exatamente. Né? O conselho, então, é assim, gente, nem tudo tá resolvido. Não. Mas eu acho assim, de verdade, e tudo bem. O conselho olha, vão chegar momentos que você não vai saber se tá tudo bem. E também tá tudo bem. E tá tudo Mas certo, né? um dia após o outro, né? Segue, reflete. E engraçado que eu anotei coisas que eu acho interessante que eu faria e eu fui pesquisar quais são as dicas que se dá. E ela era umas 5. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, pô, que bom que eu consigo pensar que essas dicas são dicas estudadas, né? A primeira é trazer o homem para a conversa. O homem, ele tem um papel muito importante nessa construção de a gente quebrar essa diferença, né, de equidade, de corporativa, porque
eles precisam não se sentir ameaçados que eles vão perder o controle. A criação, como a Feitosa falou, é um negócio muito forte. Né? A criação de você ter o controle e não se sentir ameaçado pode gerar outras coisas. Então, o homem, por exemplo, ele tem abuso de drogas e álcool até para esconder o sentimento deles, a sensibilidade deles, muitas vezes. Então, acho que trazer o homem para a conversa, e as empresas são lideradas de homem, né? Não vamos nem falar sobre ainda salário, que a gente não falou sobre isso, que esse é um ponto também, acho que muito importante, né? Cada $1 de um homem, a mulher recebe 51 centavos de dólar, do mesmo patamar, 50%. Né? Então, mas acho que trazer o homem, eles vão contribuir para que essa distância cada vez fique menor. O autoconhecimento, eu acho que o autoconhecimento é bom para a vida, e profissionalmente, a mulher que vai evoluindo esse autoconhecimento, ela vai conseguindo ser mais ela. E ser mais ela quer dizer ela conseguir contribuir mais para as pessoas que estão ao redor dela. Então, não duvidar tanto dela do que ela é, né? E a gente começa duvidando quando a gente é líder nova. Sempre. Sempre. E dar visibilidade às mulheres das nossas equipes. Eu acho que isso é uma coisa que a Contique está em outro patamar em relação a isso, sem dúvida nenhuma. Mas dar visibilidades, trazer para a gestão, não obrigar uma mulher a escolher entre a vida pessoal e profissional, porque a mulher é uma só, o ser humano é um só, e essa história... Abraça a maternidade, né? Vamos abraçar a maternidade. Fala pra ela mesma, olha, você pode ser as duas coisas, né? Você pode ser o que você quiser, dica, né? A gente aqui tem várias... Olha, você pode ser as duas coisas, não precisa ser uma coisa, né? Não, e quando, sei lá, eu já tive casos que uma pessoa tava com... quinta tentativa tentar ficar grávida, Dani. E aí ela tava na quinta tentativa, não me contou, ela entrou, ela passou, e quando ela passou, ela falou, Dani, eu acabei de pegar meu teste de gravidez, eu tô grávida. Aí eu falei, que legal! Que legal! Ela, como assim? Eu falei, como assim o quê? O que você esperava que eu fizesse? Ela, eu achei que você ia me dispensar, porque eu acabei de assinar o contrato. Eu falei, você tá louca? Imagina, vambora. Lindo, você vai ficar uma mulher mais forte, mais poderosa, e eu vou querer mais você na minha equipe. Então, assim, só que isso é raro, né? Isso é raro. E acho que o último é a gente não aceitar brincadeirinha, sabe? De, vamos... você tá pulando que nem menininha, tá dirigindo que nem mulher. Não ser conivente com essas brincadeiras, porque isso vem com histórico de criação também. Isso são brincadeiras que tem mulheres que fazem também, que são machistas, né? Homem também, mas é uma brincadeira que se a gente começa a não ser conivente e falar, olha, acho que não, a gente para de perpetuar essas conversas, essas brincadeiras, e isso, de uma forma ou outra, ela vai mexendo um pouco no comportamento, né? A gente tem que se posicionar, a gente não pode ser conivente de achar que tudo bem fazer uma brincadeira dessa, porque as outras gerações não estão sendo coniventes, né? A minha filha de 8 anos, há 3 anos atrás, ela fez um projeto de feminismo na escola. Ela estava com 9 anos. E aí eu perguntei qual foi o projeto. Ela falou que era deixar o homem o homem ficar em casa para cuidar das crianças por 6 meses quando os filhos nascem. Eu falei, o homem, filha? Ué, por que o homem? Ela falou, porque eles têm que saber o quanto é difícil, desde bebezinho, tem que ficar lá junto, e a gente escreveu... Que a gente... Errada ela não tá, né, gente? Então, assim, as crianças estão vindo já com isso. É mais um papo que a gente tem que ter na nossa idade, porque as crianças não vão aceitar. Já não aceitam. Eu acho que a mulher, ela precisa acreditar nela, que ela é capaz. Eu acredito. E de ela não ouvir. Porque muitas vezes tem muita gente que tá para diminuir a gente. E eu acho que se a gente se olhar e falar assim, claro que eu sou capaz, não adianta você dizer que eu não sou, porque eu sou, eu sei o meu potencial. Então é aquela conversa de você se reconhecer e de você saber quem você é e até onde você pode chegar. Porque força, com certeza a gente tem. Eu penso assim, sempre fazer o melhor, né? Como a gente sempre... Não que os homens não façam, né? Mas fazer sempre o melhor, plantar, para depois você colher. O não você já vai ter. Então, tenta buscar o sim, né? Não é na primeira queda que você vai abandonar, né? Levanta e tenta novamente. E o tempo vai trazer isso, né? Para uns é um pouco mais rápido, para outros um pouco mais longo, mas se a pessoa quer, se a mulher quer, ela vai conseguir, né? Consistência e disciplina.
Puxei aqui. Hashtag Nando. Hashtag, dei uma puxadinha aqui. Mas tem um pouco dessa questão da perseverança, né? De tentarmos, né? Chegar na liderança. Não é fácil para ninguém. Né? E eu acho que assim, eu diria assim que a mensagem é: você não precisa ser um gestor de equipes para ser um líder. Né? Você lidera por exemplos, né? Então, o tempo inteiro é a nossa imagem, né? Então, assim, o que a Renata, a Lana, a Dani, a Ângela estão deixando, né? Então, assim, eu não preciso ter equipes para falar assim, eu sou um líder. Não, estou deixando exemplos. Então, assim, sempre tem esse mindset, né? Que você tem outras pessoas te olhando. Todo mundo já é um pouco líder, né? Exatamente. Então, quando você chegar naquele papel de liderança, chegar ao cargo, à posição, você já construiu há muito tempo ali atrás, né? Então, assim, a gente sempre tem que ter essa visão. Outro ponto importante que eu diria também é as pessoas, a gente sempre se prontificar e sempre estar disposto a novidades. Tem um projeto novo, tô dentro, vou participar. Tenho isso, quero entrar, participar também. Isso te faz o quê? Conhecer, né? Agregar. Então, você sempre está disponível, né? Te constrói, te permite construir este legado, não sei se seria essa palavra, não se limite a mas funções. Não se limitar. Então, assim, se jogue e se aprofundar também nos temas. A gente precisa também se aprofundar, porque não adianta eu ter conhecimentos eu tenho que ter diversos conhecimentos, mas eu também tenho que me aprofundar também nos temas. Acho que é super importante. E ter isso em mente, que todos somos líderes e a gente passa exemplos. Eu acredito muito que a gente lidera por exemplos, né? Então, assim, não adianta a gente também estar pedindo alguma coisa e você não está dando esse exemplo. Então, eu diria isso. Essa questão que você comentou, Ceci, que é de estar disponível, né? Ou seja, se deixar estar disponível para momentos que vão acontecer e aprender com eles e também se preparar, porque muitas vezes a gente pensa que só na questão da oportunidade, mas a gente também tem essa questão de se preparar para aquele momento, né? Então, acho que a preparação que você comentou, que é diária, né? A preparação de um líder, ela vem diária. A gente tem aquelas convicções que falam, a pessoa é líder nata. Existe essa coisa, falam isso, né? Então, não, se constrói. E eu falo, gente, eu sempre penso sobre isso. Nossa, será que isso não é uma coisa que... obviamente que existem características que cada um tem e podem vir com elas, mas a liderança ela pode ser construída, não necessariamente é uma coisa que só que você só pode ser porque você veio líder. Não existe veio ninguém veio. Não existe mais veio nada hoje em dia. A gente hoje constrói tudo, né? Pode praticamente tirando as barreiras que existem ainda educacionais e essas questões financeiras do país, da população, de tudo isso, o restante todo é possível, né? Se você ultrapassa esse lugar, conseguiu estar esse outro lugar que já é dificílimo. Aí já é um outro papo, nem vamos falar sobre isso. Mas é um ponto que a gente precisa saber que existe. E acho que todo mundo tem que experimentar. Você não pode falar, eu não gosto, eu não quero, eu não quis fazer, se você não experimentou. Experimenta, tira a conclusão e depois você fala, é isso mesmo, né? Mas, mesmo assim, porque, assim, eu entendo isso, assim, experimentar. Porque o líder também, ele não sabe tudo. Né? Ele não conhece tudo. Se a gente olhar para dentro da nossa casa, do nosso grupo, nós temos... Você não tem resposta para tudo, né? Não tenho resposta. E às vezes você fala tudo. assim, não sei, né? São 11 empresas dentro do grupo, né? E muitas vezes a gente tem a oportunidade, nos momentos difíceis, de trocar ideias, de dividir os problemas, os desafios. E nem sempre a gente sabe qual é a resposta, porque são negócios distintos, né? Mas a gente está ali para aquela troca. No meu dia a dia, participo muito de crianças, escolas, então é sempre desafiante. E uma vez eu tive a oportunidade de participar de um evento onde o questionamento era: professor, você é o aprendente ou você é o experiente? Né? E isso vale, não é para o professor que está na sala de aula ali o tempo todo, vale para a gente. Que posição você é? Você é aprendente ou você é experiente? Eu aprendo o tempo todo. Sim. Eu não sou experiente. Acho que essa é uma boa reflexão de muito legal. Deixar de conselho. Assim, o líder também está aprendendo. Ele aprende todo dia. A gente precisa aprender. Veja, é um aprendizado, né? Vamos pensar essa galera nova que está chegando, essa geração ZYG. Eles têm muito conteúdo, muita informação para passar para a gente. A gente precisa aprender o tempo inteiro com essa galerinha. Então, essa questão do líder, ele colocar como experiente, eu acho que essa já é um péssimo caminho. A gente não é experiente, a gente é aprendente a todo tempo, a todo dia, a toda tentativa ali, né? A todos os desafios, a gente é aprendente. Que bate um pouco, que tem toda essa convergência com o que a Ângela trouxe, que é a questão do saber ouvir, né? Sim. Uma liderança que sabe ouvir, ela tem uma
uma tendência aí muito positiva, né? Tanto para quem está sendo líder, como para quem é o liderado, porque a liderança, ela tem essa troca. É difícil feedbacks, né? Não é uma coisa fácil. A gente fala assim, teste de feedback. Já fiz 500 testes de feedback. Quando você está no líder, você tem que dar feedback. Você está o tempo inteiro fazendo um feedback. É muito ruim. Estar nesse lugar não é legal. Não necessariamente é 100% incrível. Sempre são coisas boas. E porque nem sempre também. Né? Então, tem esse lado de saber ouvir também, de ter aquele lugar, porque às vezes a sua opinião ali não necessariamente é a opinião perfeita. Não. Né? É do experiente, né? Não é do experiente. Às vezes precisa alguém te falar. E às vezes, da forma como você tem que conduzir, esse lugar tem que estar aberto. Ele pode não ser... Ele tem que ter esse lugar aberto para quando for preciso, quando for algo que seja relevante, que algo que seja necessário, a gente tem esse canal aberto, né? De ter esse momento do saber ouvir. É o que você estava falando, né, Dani? E fiquei pensando, e vão existir conversas difíceis, né? Sim, sempre. Vão existir decisões difíceis, né? Mas a gente saber e ter a segurança que tudo se constrói, né? Às vezes a gente pode também olhar para trás e falar, putz, talvez no passado não foi a decisão mais acertada. Mas acho que a questão que a Rê colocou foi a gente reconhecer que nós estamos num aprendizado contínuo, né? Então, e é isso mesmo. Então, assim, essas conversas difíceis vão existir, decisões precisam ser tomadas e não dá pra gente fugir disso, né? Então, assim, é um dos desafios que eu diria, mas saber que a gente está sempre aprendendo. Se for para dar um recado assim para todo mundo, a gente pode estar nesse número pequeno, mas a grande maioria das mulheres são mães solo, são arrimo de família. Então, assim, só acredita, gente, que a gente é muito capaz. Se a gente está nesses 22, a gente está numa empresa que já tem 60. Então, assim, a gente tem que acreditar. Então, pegar um pouquinho de cada coisa que vocês falaram, né? Confiança, perseverança. Mas a gente tem que acreditar, porque a gente é capaz de fazer tanta coisa. Por que no profissional a gente também não é capaz de conquistar? Vai ser difícil? Vai ser um pouco mais longo do que se fosse um homem? Sim, mas eu acho que a gente tem que acreditar e a gente é capaz. Acho que é isso. Muito bom. É isso. Ai, gente, é difícil dizer adeus. Eu vou ter que dizer adeus, porque tá ali todo mundo já me olhando, mas muito obrigada. Aqui a gente depois vai fazer as edições e tudo isso, mas foi muito bom essa conversa. Nesse painel, a gente vai estar representado com algumas mulheres do Grupo Contique, mas a gente tem outras dezenas de mulheres que estão no grupo, que também realizam projetos especiais, seja na parte do comercial, seja em projetos específicos, seja nas consultoras, analistas. A gente tem um grupo de mulheres muito grande dentro da nossa empresa, né? E todas elas vão ter um espaço de voz aqui. Essa é a ideia do painel. Começamos desse jeito, mas o nosso objetivo realmente é a gente conseguir dar fala para todas as mulheres e com todos os assuntos que possam ser. Eu espero receber, o RH receber sugestões de temas, a gente conseguir fazer um grupo cada vez mais eclético, diferente, com histórias diferentes e com perfis diferentes e com visões diferentes, porque as visões são diferentes e a gente precisa estar ouvindo todas as mulheres que temos no nosso grupo. Obrigada, gente!